E se tudo o que acreditávamos saber sobre o universo estivesse prestes a mudar? E se, em algum lugar do cosmos, existissem planetas com atmosferas que desafiam a lógica, galáxias que não deveriam existir e buracos negros que escondem segredos que a ciência ainda não consegue explicar? O telescópio espacial James Webb está nos fornecendo respostas, mas ao mesmo tempo está nos dando perguntas ainda mais intrigantes. Desde a sua ativação, ele vem registrando imagens e dados que estão deixando os cientistas perplexos. O que ele revelou até agora pode mudar para sempre nossa compreensão sobre a origem do universo, a formação das galáxias e até mesmo a possibilidade de vida além da Terra. Neste vídeo, vamos explorar as descobertas mais recentes do James Webb, algumas tão inesperadas que estão desafiando as leis da física e reescrevendo os livros de astronomia. Prepare-se, porque o que você está prestes a ver vai expandir sua mente e te deixar com ainda mais perguntas sobre o nosso lugar no cosmos. E se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa o seu like, pois isso nos ajuda a ser recomendado dentro da plataforma, e se inscreve no Mente Ativa. A cada dia o universo nos revela algo novo e nós estaremos aqui para compartilhar cada detalhe com você. O James Webb está desafiando a ciência. Desde que o James Webb começou a enviar suas primeiras imagens, uma coisa ficou clara: o universo é ainda mais complexo e misterioso do que imaginávamos. Mas o que está realmente preocupando os cientistas é que algumas das descobertas feitas pelo telescópio simplesmente não deveriam ser possíveis. Pelo menos não de acordo com as teorias que temos hoje. Por décadas, os modelos cosmológicos foram construídos com base nas observações do Hubble e em simulações teóricas. No entanto, o James Webb veio para questionar esses modelos. Ele detectou galáxias extremamente antigas que parecem ter se formado muito antes do que a teoria do Big Bang prevê. Além disso, suas imagens revelaram estruturas cósmicas gigantescas e buracos negros massivos que simplesmente não deveriam existir tão cedo na história do universo. Isso significa que a ciência estava errada? Não exatamente, mas significa que nossa compreensão do universo precisa ser ajustada, e talvez de forma radical. Os cientistas agora estão revisando cálculos e propondo novas teorias para explicar como essas galáxias e buracos negros puderam se formar tão rapidamente após o Big Bang. Galáxias impossíveis e o mistério do universo jovem. Quando o James Webb começou a olhar para o passado cósmico, os astrônomos esperavam encontrar pequenas e caóticas galáxias recém-formadas, compatíveis com a teoria do Big Bang. Mas o que eles viram foi algo completamente diferente. Galáxias enormes, bem estruturadas e maduras, existindo em uma época em que, teoricamente, elas não deveriam existir. Essas galáxias são tão antigas que a luz delas levou mais de 13 bilhões de anos para chegar até nós. Ou seja, estamos vendo essas estruturas como eram apenas 300 a 400 milhões de anos após o Big Bang. Um período em que o universo deveria estar em sua infância, ainda formando suas primeiras estrelas. O problema? De acordo com os modelos atuais da cosmologia, não haveria tempo suficiente para que essas galáxias tivessem se formado e crescido tanto em tão pouco tempo. Isso significa que a taxa de formação estelar no universo primitivo pode ter sido muito maior do que imaginávamos. Ou que algo fundamental em nossa compreensão do cosmos está errado. Alguns cientistas sugerem que talvez nossas estimativas sobre a idade do universo precisem ser revisadas. Outros especulam que pode haver processos cósmicos desconhecidos que aceleraram a formação dessas galáxias. Seja qual for a resposta, uma coisa é certa. O James Webb nos mostrou que o universo primitivo é muito mais complexo do que pensávamos. Mas essa não foi a única descoberta surpreendente do telescópio. Além de nos mostrar galáxias que não deveriam existir, ele também está investigando algo ainda mais intrigante: os sinais de atmosferas alienígenas em exoplanetas distantes. Planetas habitáveis e atmosferas alienígenas. Se existe vida fora da Terra, onde ela poderia estar? Essa pergunta tem intrigado cientistas e filósofos há séculos. Mas agora, com o James Webb,
estamos mais próximos do que nunca de obter uma resposta. O telescópio tem uma capacidade inédita. Ele pode analisar a composição química das atmosferas de exoplanetas, mundos que orbitam outras estrelas. Isso significa que, pela primeira vez na história, podemos buscar assinaturas químicas que indiquem a presença de vida. E os primeiros resultados já são surpreendentes. O James Webb detectou moléculas como dióxido de carbono, metano e até vapor d'água em planetas distantes. Em alguns casos, as composições dessas atmosferas são intrigantes demais para serem explicadas apenas por processos naturais. Isso significa que podemos estar vendo os primeiros sinais de bioassinaturas. Um dos planetas mais promissores analisados pelo James Webb é o K2-18b, um mundo localizado a cerca de 120 anos-luz da Terra. Ele tem uma atmosfera rica em carbono e água, ingredientes essenciais para a vida como conhecemos. Mas o que mais intrigou os cientistas foi a detecção de um possível indício de dimetilsulfeto DMS, uma substância que, na Terra, só é produzida por organismos vivos. Claro, isso não significa que já encontramos vida extraterrestre. Os cientistas estão analisando cuidadosamente os dados antes de fazer qualquer afirmação definitiva. Mas o fato de que já estamos detectando atmosferas complexas em exoplanetas mostra que estamos no caminho certo. Se há vida lá fora, o James Webb pode ser o instrumento que finalmente nos dará essa resposta. E essa não é a única revelação surpreendente do telescópio. Além de explorar mundos habitáveis, ele também está desvendando os mistérios dos buracos negros e das estruturas colossais do universo. E algumas dessas descobertas estão desafiando tudo o que pensávamos saber sobre essas entidades cósmicas. Buracos negros e estruturas colossais. Buracos negros sempre foram um dos maiores mistérios do universo. Mas agora, com o James Webb, estamos vendo essas entidades cósmicas como nunca antes. E as descobertas são impressionantes. Uma das maiores surpresas veio quando o telescópio identificou buracos negros supermassivos existindo apenas algumas centenas de milhões de anos após o Big Bang. Isso é um grande problema para a astrofísica, porque, segundo as teorias atuais, esses gigantes cósmicos não deveriam ter tido tempo suficiente para crescer tanto. Para colocar isso em perspectiva, o buraco negro no centro da Via Láctea tem cerca de 4 milhões de vezes a massa do Sol e levou bilhões de anos para alcançar esse tamanho. Mas o James Webb encontrou buracos negros com bilhões de vezes a massa do Sol, já completamente formados quando o universo ainda era um bebê cósmico. Isso significa que nossa compreensão sobre a formação dos buracos negros pode estar incompleta. Será que existe um processo desconhecido que permite que esses monstros cresçam muito mais rápido do que pensávamos? Será que algumas das nossas equações sobre a gravidade e a matéria escura precisam ser revisadas? Além disso, o James Webb também revelou estruturas cósmicas colossais, como filamentos gigantes de galáxias que se formaram muito antes do esperado. Esses agrupamentos sugerem que a gravidade pode estar funcionando de forma diferente no universo primitivo, algo que pode ter implicações profundas para a teoria da matéria escura e da energia escura. O telescópio está nos mostrando um universo mais dinâmico, mais caótico e mais misterioso do que jamais imaginamos. Mas se essas descobertas já estão sacudindo a ciência, o que podemos esperar para o futuro? O que o futuro reserva? Se o James Webb já está desafiando tudo o que pensávamos saber sobre o universo, imagine o que ele ainda pode revelar nos próximos anos. Estamos apenas no começo de uma nova era da astronomia, e as possibilidades são infinitas. Uma das maiores expectativas é que o telescópio possa confirmar a existência de bioassinaturas em exoplanetas, ou seja, sinais claros de vida fora da Terra. Os próximos alvos das observações incluem mundos potencialmente habitáveis na zona habitável de suas estrelas, onde a temperatura permite a existência de água líquida. Se encontrarmos indícios consistentes de processos biológicos, isso poderá ser a maior descoberta da história da humanidade. Outro mistério que o James Webb pode ajudar a resolver envolve a matéria escura e a energia escura, que compõem a maior parte do universo, mas ainda são completamente desconhecidas.
As observações do telescópio podem fornecer pistas sobre como essas forças invisíveis influenciam a formação de galáxias e a expansão do cosmos. Além disso, há uma pergunta que muitos cientistas estão se fazendo. Será que o universo é mesmo como imaginamos? O James Webb já mostrou que as galáxias e os buracos negros se formaram muito mais rápido do que o esperado. Isso pode indicar que nossas teorias sobre o Big Bang precisam ser revistas, ou até que existam aspectos do universo que ainda não compreendemos completamente. Seja qual for o futuro das descobertas, uma coisa é certa: o James Webb não apenas está nos mostrando o cosmos de forma inédita, mas também está nos forçando a repensar nossa própria existência. Diante de tudo isso, surge uma última questão: estamos prontos para o que podemos descobrir? O universo é um grande mistério, e com cada nova revelação, percebemos que sabemos muito menos do que imaginávamos. Mas essa é a verdadeira beleza da ciência. Quanto mais aprendemos, mais perguntas surgem. Agora eu quero saber de você. Qual dessas descobertas do James Webb mais te surpreendeu? Você acredita que estamos perto de encontrar vida extraterrestre? Comenta aqui embaixo. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o like e se inscrever no Mente Ativa para mais conteúdos sobre o universo e seus mistérios. Se você ainda estiver aqui, eu te convido para assistir este vídeo em que falamos sobre o momento histórico quando a humanidade finalmente tocou a estrela mais presente no nosso sistema solar. Muito obrigado pela sua audiência e até a próxima.